vídeo a seguir é recomendado para maiores de 14 anos. Você está entrando na área de spoilers. Esteja avisado. Então, eu finalmente assisti Super Mario Bros. O filme. E eu vou comentar aqui as minhas impressões. Fazer um review dessa nova animação de Super Mario provavelmente vai ser uma das coisas mais complexas que eu terei que fazer. Não vai ser nada fácil falar se esse filme é ruim, se esse filme é bom, se esse filme é defeituoso ou ele é perfeito, porque a gente vai ter vários pontos de vista sobre o filme e que podem variar dependendo de qual for o seu. Primeiramente, temos a questão das críticas. Porque quando você entra no Rotten Tomatoes, a crítica do público é extremamente mais alta do que a crítica dos críticos. Não que isso deveria impactar nada se você vai ver ou não o filme, mas é uma questão interessante, porque o pessoal hoje em dia tem uma visão muito estereotipada do que é a crítica. Porque, tipo assim, quando saem as primeiras críticas da crítica especializada, o pessoal simplesmente acha que é uns críticos que não tem nada a ver, sabe? Que não tá junto com o povão. O que há muito tempo não é verdade. Existem críticos que são muito chatos, né? Pra ver as coisas, que tudo tem que ser um novo Cidadão Kane. E tem outros críticos que são youtubers, por exemplo, que gostariam de gostar dos filmes que estão assistindo. Por exemplo, eu vou usar um exemplo avulso. O Ei Nerd é considerado crítica. É tudo uma questão de impacto e tamanho. Lá fora, a crítica especializada é alguns redatores do Variety, Hollywood Reporter, sabe? Tem muita gente que você pensa que não é crítica, mas a maioria da crítica especializada são pessoas jovens. São pessoas que entendem qual é da tendência do momento, sabe? E 90% dos casos, a crítica está sempre alinhada com o público. Mas ocorre, vira e mexe, como é o caso de agora, de a crítica dos críticos estar lá embaixo e a do público estar lá em cima. E isso se deve a diversos fatores. Primeiramente, vamos falar da história do filme. É uma história básica e efetiva, como a história do Super Mario deve ser. É sobre o Super Mario que acaba no reino dos cogumelos, ele se separa do irmão dele, o irmão dele, o Luigi, fica sendo mantido preso pelo Bowser, e ele quer resgatar o irmão dele. Para isso ele pede a ajuda da Princesa Peach, que também quer evitar que o Bowser destrua o reino dos cogumelos. É uma história bem básica, mas muito eficiente. Não precisa ser mais que isso, principalmente para um filme novo, um filme que está tentando reintroduzir Super Mario como franquia cinematográfica. Mas é aí que vem o grande pulo do gato, meu amigo. Porque por mais que seja simples, eficiente, quase perfeito a história dessa adaptação dos jogos do Mario, tem uma coisa que, se você é criança, vai ignorar completamente. E dado que é um filme voltado para o público infantil, uma animação que é produzida pela Illumination, que faz animações infantis, isso não é demérito nenhum. Mas eu não sou criança, eu não podia deixar de perceber essas fragilidades do roteiro. A história é totalmente coerente. Tem início, meio e fim. Não é uma história que simplesmente joga os easter eggs de Super Mario, sabe? Simplesmente joga Mario Kart na tela e não tem contexto, e não tem sustentação. A história se sustenta e, na maioria das vezes, explica o que está ocorrendo em tela. Porém, esse filme tem um defeito muito grande, que é o quão frágil é a relação dos personagens. E o quão rápido a história anda. Porque, por mais que não tenha enrolação no filme, você começa bem, com os irmãos Mario sendo introduzidos no mundo real,
E todo esse prólogo do que acontece antes da história principal é muito boa para você se situar e entender a relação do Mario, do Luigi e outros personagens que são considerados, né, humanos, como é o caso da família deles. E ao mesmo tempo, o Bowser, que acabara de conseguir a estrela de poder, né, a estrela do Super Mario, tem a intenção de ir até a Princesa Peach e pedir para ela casar com ele. E se ela negar, ele ameaça destruir todo o reino dos cogumelos. É então que os irmãos Mario, que são encanadores, resolvem resolver um problema lá no Brooklyn que está tendo uma inundação. Nisso, não preciso falar mais nada, né? Eles acabam caindo pelo cano e parando no reino dos cogumelos. Infelizmente, o Luigi e o Mario se separam, né, nesse caminho. E aí, o Luigi para no reino do Bowser e o Mario para no reino dos cogumelos. O Luigi é feito de refém e o Mario, né, conhece a princesa, o Toad. Só que aí que tá, cara. A princesa tá ciente do que o Bowser tá vindo e que ela precisa derrotar o Bowser. E realmente ela tá desesperada por ajuda. Mas ela vê o Mario e não se passam nem 10 segundos pra ela pedir ajuda do Mario, o bigodudo que brota do nada, sabe? E é uma relação assim tão fina, tão difícil de você comprar, que o Mario chega meio-dia no Reino dos Cogumelos e meio-dia e 40 já tá saindo com ela pra uma aventura. Você não entende, não tem esse desenvolvimento entre os dois, sabe? A relação, a química entre os dois é muito boa. Mas na questão da história, temos essa agilidade que não dá pra você comprar. Agora, eu falando isso, você pensa que, eu ignoro, isso aí não vai me incomodar. Mas você assistindo, você percebe que a história está indo num ritmo aceleradíssimo. E esse talvez seja o maior problema do filme, que não tem agradado a crítica por causa disso. Porque é um erro gritante. Não se você é criança, você vai comprar completamente todas as relações e o desenvolvimento da história. Mas se você é adulto, você pensa, cara, isso está indo muito rápido. Isso está indo rápido demais. E tem outra coisa sobre o filme que é, eu tentei me botar como uma pessoa que não conhece o universo Super Mario. Eu não sou especialista nos irmãos Mario, certo? Mas eu joguei bastante jogos. Eu joguei o Super Mario de Nintendinho, o Super Mario Bros 3, o Super Mario World, aquele Super Mario que não é Super Mario, que era lá o jogo da Aladdin, o Super Mario Wii. Eu não joguei o Wii U, e a maioria entre o Wii e o Odyssey eu não joguei. Mas o Odyssey eu cheguei a jogar, eu não zerei, mas joguei bastante o Odyssey. E por isso eu entendo todas as referências praticamente do filme. E cara, é um deleite, é um banquete de referência. E são referências muito bem feitas, tanto no soundtrack. São referências rápidas que você piscou, perdeu, como é o caso da Pauline na TV. Nossa, trilha sonora, cara. Os remixes das músicas dos jogos do Mario. Os power-ups. Todas as referências, sabe? É realmente muito divertido de se assistir. Mas eu vi uma crítica, e não é nem de um crítico especializado. É de uma pessoa normal que assistiu o filme. Que falou, eu não entendi porque que ele tava vestido de gato, sabe? E aí eu fiquei pensando, realmente... Se você nunca viu o power-up do gato, você nunca viu o power-up do guaxinim, você fica pensando, caralho, ele tá vestido de guaxinim, de gato, qual é a habilidade disso, sabe? Eu entendo, tem certas coisas no filme, certos easter eggs, power-ups, que realmente eu acho que talvez deveriam ter uma certa exposição no diálogo para o público que não jogou os jogos entender melhor isso. Mas mesmo assim, se você for fã da franquia, se você estiver na cadeira como fã da franquia, você vai adorar o filme. O filme é praticamente perfeito. Se você olhar como adaptação, o filme é praticamente perfeito. Eles encontraram tudo, cara. Uma história com começo, meio e fim. Eles encontraram uma maneira de justificar várias coisas dos jogos que eram injustificáveis, porque é um jogo de plataforma.
Você não precisa justificar power-ups, você não precisa justificar certos conceitos, já que é um jogo de plataforma. Mas aqui eles conseguiram. E se você for fã, como eu disse, é um filme praticamente perfeito. Se você for criança e não for fã de Super Mario, provavelmente você vai se divertir muito. Mas se você for um fã e não conhecer nada da franquia, é realmente uma coisa assim meio complicada, né? Você gostar do filme, porque se você for ver a história não como uma adaptação, mas como uma história original que você simplesmente resolveu assistir, é uma história ok, no máximo, sabe? E como eu disse, as relações entre os personagens são finas igual papel. Entende o que eu tô falando? É complicado mesmo você acompanhar o ritmo que a história é contada, porque realmente não faz sentido. Eu acho que o momento que mais mostra isso em tela é o momento que o Mario conhece a Peach. São coisas de 4 frases até os dois se unirem para ir atrás do Bowser, para ir atrás do exército Donkey Kong. E nem me fale no mundo Donkey Kong. Porque se tem um personagem que realmente é meio sem sentido aqui, se eu pudesse falar, caralho, essa é a pior relação entre personagens, é o Donkey Kong. No contexto do filme, a Peach e o Mario vão até esse mundo, né, do Donkey Kong, que é no mesmo mundo do Mario, entre aspas, porque o Nintendo Verso existe, né? A Samus deve estar nesse universo afora e eu acho que eles vão fazer tudo realmente ser conectado entre si. Porque, meu amigo, dando uma pausa aqui para um comentário rápido. A Nintendo agora vai adaptar tudo quanto é IP para animação. Eles encontraram o tom. Eles encontraram a fonte de dinheiro infinita com a Illumination. Porque esse filme do Mario tá dando de dinheiro. Não é brincadeira, meu parceiro. Não tem crítica no mundo que vai parar essa máquina de dinheiro que é a Nintendo e a Illumination juntos. Enfim, voltando pro filme. Fica bem claro, assim, que o Donkey Kong é um reino muito próximo ali. Ele faz parte dos reinos desse planeta onde tá o reino dos cogumelos. E ao chegar lá, a princesa Peach pede ajuda ao pai do Donkey Kong. E o pai do Donkey Kong mete uma de... se o Mario aí vencer o meu filho, que é o Donkey Kong, em batalha, eu te empresto aí o exército. Aí o Mario e o Donkey Kong caem na porrada. E tipo, podia ser só um easter egg isso, podia ser só uma referência, sabe? Mas não. O Donkey Kong tem uma trama ridícula no filme, horrorosa. Que é sobre o pai dele achar ele uma piada. É uma parada mega jogada, sem desenvolvimento nenhum. Não tenho a menor ideia por que isso está no filme. Eles tentam forçar essa amizade entre o Mario e o Donkey Kong. Também não funciona. 2 coisas no filme pra mim não funcionam. A velocidade que o Mario adentra, né, no mundo, a velocidade que ele adentra nessa história de parar o Bowser. Eu sei, ele quer resgatar o irmão dele, mas a princesa Peach tá tão desesperada que ela simplesmente falou: nunca te vi na vida, mas te achei bonito, bora lá então. Sabe, é meio bizarro. E toda essa trama do Donkey Kong. O Donkey Kong podia ser só um easter egg, um figurante com algumas falas. Porque eventualmente um filme do Donkey Kong eu acho que é certo, né? Agora, eu tô falando, eles vão adaptar todas as IPs da Nintendo, eu tenho certeza. Foi uma máquina de dinheiro, cara. Mas é aquilo. De novo, a relação do Donkey Kong não funciona. O personagem como um todo não funciona. Outra relação meio conturbada é a do Mario e do Luigi. Por quê? Porque eles tentam demais, sabe? Forçar esse amor entre os irmãos. Não é uma relação que é fluida, não é uma relação que é comprável, assim. Eu adoro o fato de não ter briga, não ter conflito entre o Mario e o Luigi, de ser 2 irmãos que se apoiam e gostam do outro. Mas é mal escrito. É mal escrito essa parte. Tipo, não incomoda muito, mas é meio incômodo sim. Certo? Mas chega de falar de coisa ruim, chega de crítica, porque eu adorei o filme. Tô louco por uma sequência. Vamos começar pela principal
proeza do filme, que é a caracterização. Eu fiquei de boca aberta como todos os personagens são extremamente fiéis ao que a gente conhece de Super Mario. O que é bizarro, que os personagens dos jogos não têm uma história complexa ou muita caracterização, só que são personagens memoráveis. E o filme adaptou isso com maestria. A Peach é um personagem incrível, o Mario é um personagem incrível, o Donkey Kong não é tão incrível, mas ele é idêntico aos jogos. Mas o melhor de todos, sem dúvidas nenhuma, é o Bowser. É o nosso Rei Copa. Cara, é bom demais ele. Infelizmente, eu não tive a chance de assistir legendado. E eu não pude ver a performance do Jack Black, que com certeza é maravilhosa. Mas eu assisti dublado e é incrível. É tão incrível provavelmente quanto o legendado, o dublado. E é maravilhoso, cara. É muito bom. O Bowser, eles não pegaram leve não. O Bowser é maluco. O Bowser é maluco das ideias. O cara tá doido pra casar com a Peach. Nunca falou com a Peach. Ele tá doido pra casar com a Peach. Ele destrói o mundo pra arrumar uma estrela de poder. Só pra dizer que tem pra casar com a Peach. E é muito, muito doido, cara. Porque, tipo assim, ele chega lá, faz o pedido dele de casamento habitual, né, o normal. Lá, só você pra fazer um casca grossa igual eu, falar dos sentimentos e tal. Aí ela fala que não vai casar com ele. Aí ele vira e fala, então a gente vai fazer de outro jeito. Ou você casa comigo, ou mato todo mundo. Cara, ele fala isso sem um pingo de remorso e é maravilhoso. Ele é ruim. Ele é mais ruim que qualquer vilão da Disney, meu amigo. Ele é ruim mesmo. E ele é carismático. Você adora, você torce por ele. Você tem pena dele quando a Peach fala, eu não vou casar com você nada não, seu monstro. E ele faz uma cara maravilhosa. O Bowser é a estrela desse filme. O Bowser é incrível. Outra coisa que é incrível é a animação. Eu fiquei meio preocupado quando eu soube que era a Illumination que ia fazer, porque eu gosto das animações da Illumination, mas eu acho que eles têm ali alguns caguetes que me incomodam, sabe? Em questão de filme infantil. Mas aqui, eles não transformaram Mario em um filme infantil. Eles simplesmente adaptaram Mario. Como um estúdio, sabe? Como um estúdio de anime adapta um mangá. Eles não trouxeram a história do Mario para uma história infantil. Eles adaptaram a história que é a do Mario, como ela foi concebida. O Bowser, ele não é vilão de filme infantil, cara. O Bowser é ruim. Quando a Princesa Peach aceita casar com ele, sabe? Por chantagem, não é? Ele simplesmente pega os prisioneiros dele e fala, vou tacar na lava e vou sacrificar eles. Em homenagem a gente. E ele fala isso com uma cara muito boa, mano. Ele fala, esses caras aí, ó, vou matar. Em sua homenagem, Peach. Eu vou jogar esses caras aqui na lava, deixa eles queimar. Sabe, não é uma parada de um filme infantil habitual isso. E isso dá uma magia muito maior ao filme do Super Mario. Claro, eu acho que o único momento que rola essa coisa de eles trazer um pouco de moral da história, um pouco de cringe de filme infantil, sabe? É quando o Mario e o Luigi estão em cena juntos, principalmente no final. Mas isso aí é o de menos. Isso é uma coisa ali, defeito de roteiro, mas com certeza é o de menos, cara. O filme é easter eggs ambulantes, nas músicas, nos personagens, na aparência dos personagens. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Até o Spike, o encanador aleatório que aparece no início, é referência dos jogos. Tudo é referência, cara. É incrível. Você piscar, perder uma referência ali passando no fundo. Os caras realmente se dedicaram ao máximo pra fazer esse filme. A Nintendo deve ter pegado eles no pescoço e falado, a gente quer começar com os dois pés no peito. O Mario e o Luigi não são versões do mesmo personagem, sabe? Você olha pra eles e vê dois personagens com características diferentes
tanto em aparência, tanto em personalidade, porque o Mario é o cara que é o sonhador, o Mario quer realizar o sonho dele, quer fazer a coisa dele, sabe? Ele é um empresário, né? É um cara ali que quer começar o próprio negócio, ele não quer viver assalariado, ele é um sonhador, né? E o Luigi é o cara que dá o suporte emocional pra ele, que fala vai fundo, enquanto todo mundo fala que ele não vai conseguir. É aquele teu amigo que, né, fala, vai fundo, doido. Dane-se o que acontecer. Vamos apostar tudo nisso. O Luigi tem essa simplicidade que torna ele um personagem muito carismático, né? Muito gostável. A Princesa Peach é a Princesa Peach. Bem, talvez tenha um pouco de Daisy nela, né? Porque a Daisy é aquela mina que é maluca, que provavelmente se o Bowser tivesse chegado com a Estrela do Poder e falado vou matar todo mundo, eu destruir reinos e o caralho, a Daisy ia casar com ele. Por querer, então... A Peach não, a Peach tem uma outra visão de mundo, né? Ela é muito baseada em quadrinhos, em qualquer coisa que fosse adaptado antigamente à Princesa Peach, sabe? Ela é uma aventureira, ela topa as paradas também. Ela gosta, ela se diverte, ela é braba. É isso, cara, é a personalidade dela. A Nintendo já criou essa personalidade há muitos anos, cara. Não é o filme, como é que eles vão falar, lacrando, não. Meu Deus do céu, cara. Eu vi isso. Eu vi lacração por todo canto aí do Facebook com a imagem dela, assim. O povo tá maluco, o povo enlouqueceu, não sabe assistir filme mais não. Enfim, eu não deveria ter que explicar isso, mas a Peach, ela é a primeira princesa que a gente precisa resgatar quando a gente nasce e vai jogar um videogame, né? Com certeza foi a primeira princesa que você salvou, foi a Peach. Mas ela é bem mais que isso, os outros jogos, inclusive ela é um personagem de ação. Mas uma coisa que eu tinha medo deles não aplicarem no filme, porque nunca é muito explícito nos jogos, é a relação amorosa entre o Mario e a Peach. Porque é uma relação que eu adoro. A relação entre o Mario e a Peach é genuína, é maravilhosa. Eu sempre gostei dessa relação. E no filme, eles não só têm uma relação amorosa que vai se encaminhar eventualmente, né, para eles virarem um casal, mas tem uma estranha tensão sexual entre os dois que é muito perceptível. Eu tô falando questão sexual. Ela come o Mario com os olhos, meu amigo. E o Mario dá umas olhadas, dá umas pitadas nela, que é meio assim... corajoso, eu vou te falar, hein. Mas a relação dos dois é muito legal. É muito boa. Eu acho bem acertado ter tirado o Luigi dessa parte. Ter colocado a Peach e o Mario como os protagonistas, porque a relação dos dois é maravilhosa. E agora, claro, eu tenho que falar o quesito animação, que é lindo. É lindo, é um filme estonteante de bonito. Provavelmente é o filme mais bonito que a Illumination já fez. Não tem piada infantiloide. É um filme do caralho. A verdade é essa, é um filme do caralho. Se você for fã de Mario, você vai amar esse filme. Você vai amar. É um filme incrível, beirando a perfeição. É um filme complexo, com certeza, de se avaliar como um filme separado do produto original, que é os jogos. Separado de essa coisa de ser uma adaptação. Mas eu vou esclarecer para vocês aqui para não ter muitas dúvidas. Eu entendo o ponto de vista da crítica. Eu entendo o porquê teve notas ali meio baixas. Não acho que isso tem que influenciar de maneira alguma como o filme precisa ser feito daqui pra frente, como a bilheteria do filme tá indo. Eu não acho que a crítica tem que influenciar tanto. Mas eu entendo, e eu acho que pegaram sim pesado quando falaram do filme. Tem gente que falou que era um dos piores filmes que assistiu. E eu entendo de onde esse comentário vem. Mas como público geral e como fã, é um ótimo filme. Você não tem com o que se preocupar. Vai no cinema sem medo assistir. É um filme maravilhoso. Um filme que provavelmente, se você for muito fã da franquia, você vai se emocionar no final. Muito bom, cara. É um filme que tem defeitos. Como eu falei, a maioria deles parte da relação entre os personagens
com a história e a relação dos personagens, algumas sem sentido, como é o caso do Donkey Kong, mas são mínimos os defeitos comparado a essa peça de arte maravilhosa que foi criado com a Illumination em parceria com a Nintendo. Eu espero que os próximos anos estejam recheados de histórias da Nintendo. Eu espero ver a Samus, aí fica difícil. É uma coisa que eu tava pensando aqui, quando eu tava pensando nas IPs, né, da Nintendo para ser adaptadas. Eu acho que quando The Legend of Zelda for adaptado, o mundo para, meu amigo. O mundo para. Quando a gente vê Ocarina of Time nas grandes telas, o mundo vai parar. Quando a gente vê Breath of the Wild, o mundo para, cara. E eles encontraram o tom. Eles acharam o tom perfeito para agradar todo mundo. Isso é incrível, mano. Mas eu não acho que Metroid seja um filme assim que a Illumination consiga adaptar. Porque Metroid é um jogo violento. É um jogo que tem morte, tem sangue, tem a gostosa da Samus. É um jogo complicado de se adaptar como sendo infanto-juvenil. Mas de todo jeito tá aí. O que não falta pra Nintendo é IP pra ser adaptada. Eles podem fazer uns 5 filmes do Mario, pode fazer uns 10 filmes de Zelda. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. O futuro é lindo na Illumination. Fico extremamente feliz que esse filme tá quebrando recordes. É um game changer do cinema. Acabou a era dos heróis. Eu quero ver as histórias da Nintendo no cinema. É elas que vão fazer dinheiro agora. Chega de Homem de Ferro, eu quero ver a Mario. Tá certo? Essa é a minha review. Foi uma review meio longa, né? Mas eu tive que expressar tudo que eu sentia sobre esse filme maravilhoso do Super Mario. E eu peço que vocês entendam que é trabalho da crítica falar os pontos negativos e positivos. Entendo a certa revolta, entre aspas, com certos críticos. Mas, cara, é o trabalho, né? O trabalho é esse. Enfim, essa foi minha review e a gente se vê em um próximo vídeo.